Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao projeto Astroeducador, que é um projeto que tem o objetivo de ajudar você que quer se preparar para Olimpíadas de Astronomia, tanto nacionais quanto internacionais. O meu nome é Felipe, sou engenheiro eletrônico, professor de física, já realizo preparação para Olimpíadas como a OBF e OB seletiva há vários anos, e sou fundador do projeto Astroeducador. O vídeo de hoje é o terceiro de 6 vídeos que tem o objetivo de tratar do assunto orientação pelos astros. Hoje nós vamos ver o movimento anual dos astros. Se você não viu os dois primeiros, o link para eles vai estar aí na descrição do vídeo. Eu sugiro bastante que veja esses dois primeiros antes de ver esse, ok? Então vamos lá. Movimento anual dos astros. Para que estudar isso? Qual a importância desse assunto para a astronomia? Vamos ilustrar isso com um exemplo. Um astrônomo que mora no Rio de Janeiro, ou seja, na latitude 22 graus sul, avista o Sol na posição 1, dia 20 do 11, às 6h30 da manhã. 3 dias depois, no mesmo horário, em que posição é mais provável que ele observe o Sol? As posições numeradas de 1 a 6, ok? Esse é o tipo de problema que nós vamos resolver agora no final da aula. Bom, o que é o movimento anual do Sol? Todos nós já sabemos que a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol, né? A Terra completa uma volta em torno do Sol em aproximadamente 365 dias e 6 horas. Uma coisa que é importante de notar também é que o eixo de rotação da Terra ele é inclinado com relação a essa trajetória que a Terra faz em torno do Sol. Essa inclinação é de 23 graus e 23,5 graus aproximadamente. Nós vamos falar bastante dela no decorrer da aula. Nessa imagem, nós podemos ver que o polo norte terrestre está mais longe do Sol comparado com o polo sul celeste, ok? Esse dia ele é conhecido como solstício de dezembro. Ele ocorre em torno do dia 21 do 12, né, 21 ou 22 de dezembro. No hemisfério norte, ele é o dia mais curto do ano e inicia o inverno desse hemisfério. No hemisfério sul, ele é o dia mais longo do ano e é o dia que dá início ao verão desse hemisfério. 6 meses depois, a situação se inverte. Perceba que o eixo de rotação ele continua com a mesma inclinação ao longo do ano, ok? Então, dia 21 do 6 aproximadamente é a data que nós chamamos de solstício de junho. No hemisfério norte é o dia mais longo do ano e dá início ao verão deste hemisfério. No hemisfério sul é o dia mais curto do ano, que dá início ao nosso inverno, tá? E numa data intermediária, dia aproximadamente 21 de março, em torno do dia 20 ou 21, ocorre o que nós chamamos de equinócio de março ou equinócio vernal. A palavra equinócio, esse equi significa igual, nox significa nós ou noites. Então, isso aí se refere ao fato de que em ambos os hemisférios a duração do dia e da noite nessa data são exatamente iguais. No dia 21 do 3, no hemisfério norte, inicia-se a primavera, e daí o nome vernal. Vernal tem a ver com primavera. Tá? Mas aí a primavera do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul vai iniciar o outono. Aproximadamente 6 meses depois, em torno do dia 22 ou 23 de setembro, vai ter o outro equinócio, que é o equinócio de setembro, que no hemisfério norte inicia o outono, no hemisfério sul inicia o inverno, e nessa data também os dias e as noites têm a mesma duração para qualquer observador da Terra. Então, solstícios sempre iniciam o verão ou inverno e são o dia mais longo ou mais curto do ano, dependendo do hemisfério. Equinócios sempre iniciam primavera ou outono e são as datas em que a duração do dia e da noite são iguais, ok? Então, o Sol ele não nasce sempre no leste. Como assim? Dia 21 do 3, por que, que a duração do dia e da noite é igual para qualquer observador? Porque nessa data o Sol nasce exatamente no ponto cardial leste, ok? 3 meses depois, em junho, como nós vimos, é um solstício, o solstício de verão do hemisfério norte. Pela imagem anterior, nós vimos que nessa data o Polo Norte está mais perto do Sol em relação ao Polo Sul. Então, do nosso ponto de vista, o que vai ocorrer é que o Sol vai nascer mais ao norte, ok? 3 meses depois, né, em torno do dia 22 de setembro, o Sol volta a nascer no leste e ocorre outro equinócio. 3 meses depois, em torno do dia 21 de dezembro, a situação é de solstício de verão do hemisfério sul. O Sol vai nascer mais ao sul nessa data. Então, quando nós falamos que as estrelas ou o Sol nascem no leste, nós estamos nos referindo ao lado leste do nosso horizonte, né? E não necessariamente ao ponto cardial leste. O Sol só nasce no ponto cardial leste 2 vezes por ano, que é justamente nos equinócios, ok? Então, voltando para essa figura que a gente já usou bastante nas aulas anteriores, né? Você já deve saber, esse aí é o meridiano local, esse círculo que passa pelo zênite do observador e pelo polo celeste. Como seriam as trajetórias diurnas do Sol em cada uma daquelas datas do ano?
Como nós vimos, dia 21/3 ou 22/9, o Sol nasce exatamente no ponto cardial leste, ok? Nós vimos nas aulas anteriores também que a trajetória aparente de todos os astros é sempre perpendicular ao eixo de rotação da Terra, ou seja, paralela ao Equador. Na verdade, nessas datas, dia 21 ou 20, de março ou 22 de setembro, essa trajetória que o Sol faz é exatamente o equador celeste. E é por isso que a duração dos dias e da noite são iguais, porque o Sol vai passar exatamente o mesmo tempo acima e abaixo do horizonte. Em dezembro, como nós vimos, o Sol vai nascer e se pôr mais ao sul. Tá? Então essa trajetória durante esse dia é paralela, obviamente, à primeira trajetória, só que agora ela vai estar mais perto do polo celeste sul. Qual é a consequência disso? A consequência é que para alguém que vive no hemisfério sul, nesse dia, o Sol vai passar muito tempo acima do horizonte e pouco tempo abaixo do horizonte. É isso que configura justamente o verão, né? Como a duração do dia claro é maior que a da noite, o clima fica mais quente, tá? Tem mais incidência de luz solar. 6 meses depois, do dia 21/6, vai ocorrer o outro solstício. Agora o Sol vai nascer e se pôr mais ao norte. O que acarreta para um observador no hemisfério sul é que o Sol vai passar bem menos tempo acima do horizonte que abaixo do horizonte. Então os dias são mais curtos e, consequentemente, são mais frios. Essa é a grande razão da diferença de duração entre dias e noites ao longo do ano, ok? Como é a incidência de luz solar dia 21/12? Então, nessa figura, nós desenhamos a Terra com o Equador e o eixo de rotação. Nós podemos ver que o eixo de rotação está levemente inclinado com relação à horizontal. Então, a luz solar, né, como o Sol está muito longe, nós podemos considerar que a luz solar chega praticamente paralela. Perceba o que acontece. Em uma latitude aproximadamente 23 graus ao sul do Equador, nessa data, a luz do Sol vai incidir de forma perpendicular, ok? 23 graus e meio, justamente por causa do ângulo de inclinação do eixo. Então, para todos os habitantes que passam por esse paralelo, todos eles vão ver o Sol nesse dia passando pelo zênite deles, ok? Toda vez que for meio-dia para um observador que viva nessa latitude aí, eles vão ver o Sol passando pelo zênite deles. Esse paralelo é conhecido como Trópico de Capricórnio. Trópico é uma palavra que significa círculo, ok? Capricórnio é devido ao fato que, na época dos gregos mais ou menos, essa data ocorria com o Sol na constelação de Capricórnio, beleza? Nessa mesma data, olha para aquele raio, aquele último raio mais ao norte ali. Você vai perceber que uma parte do hemisfério norte nessa data não recebe luz solar. O último raio de Sol que atinge a Terra nesse dia, ele vai atingir a Terra numa latitude de 23 graus e meio ao sul do Polo Norte, tá? Então, para pessoas que vivem a partir desse paralelo, nenhuma delas que vive desse paralelo ao Polo Norte vai ver o Sol durante esse dia, e esse paralelo então é conhecido como Círculo Polar Ártico, ok? 6 meses depois a situação se inverte, né? Perceba que nós invertemos apenas aí os polos na figura, agora o polo que está mais em cima é o Polo Sul. Com a incidência de luz solar, você vai ver que a luz do Sol incide perpendicularmente agora para observadores 23 graus e meio ao norte do Equador. Então todos os habitantes que vivem nesse trópico, agora vai ser chamado Trópico de Câncer, nessa data, vão ver o Sol passar pelo zênite deles, ok? E nessa mesma data, 23 graus e meio ao norte do Polo Sul, né? Esses habitantes que vivem entre essa região e o polo também não vão ver a luz solar nesse dia. Então essa região é conhecida como Círculo Polar Ártico. Então é a incidência de luz solar nessas datas do ano que definem esses paralelos importantes que nós estudamos de geografia. Então basicamente o que acontece? Dia 21 de março ou 22 de novembro, o Sol está circundando o equador terrestre. Então, todos os habitantes do Equador, nessas duas datas, vão ver o Sol passar pelo zênite delas, ok? Dia 21/12, o Sol vai estar circundando o Trópico de Capricórnio, né? Por exemplo, quem vive em São Paulo, né? O Trópico de Capricórnio passa por São Paulo. Então, nessa data, quem vive em São Paulo vai ver o Sol passar pelo zênite. Então, como você pode ver, o Sol está circundando o Trópico de Capricórnio, por isso que nessas datas ele nasce e se põe mais ao sul. Nessa mesma data, quem vive em latitudes acima de 66,5 graus norte não ver nenhuma luz solar, né? Por que 66,5?
porque é 90 menos 23,5, como foi visto no slide anterior, beleza? 6 meses depois, em torno de 21 de junho, né, o Sol vai circundar o Trópico de Câncer. Então vai ser verão para quem vive no hemisfério norte, já que o Sol vai estar mais ao norte. O Sol nessa data vai nascer e se pôr mais ao norte. E nessa mesma data, quem vive em latitudes entre 65 graus sul e o Polo Sul não vai ver nenhuma incidência de luz solar. Então, é devido a isso que nascem as regiões térmicas do planeta. Então, as regiões que se situam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio são conhecidas como zona tropical ou intertropical. Quem vive na região tropical ou intertropical vê o Sol passar pelo seu zênite 2 vezes por ano, menos quem vive exatamente nos trópicos, porque tanto nos trópicos de Capricórnio quanto de Câncer, o Sol só vai passar pelo zênite desses observadores 1 vez por ano. Quem vive fora da região tropical nunca vai ver o Sol passar pelo seu zênite, tá? Então, entre as regiões tropicais e polares são as chamadas zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, ok? E fora dessas regiões que nós já estudamos são as regiões polares, que ficam entre os polos e os círculos polares, ok? Então são essas datas, é devido à inclinação do eixo da Terra, basicamente, que existem essas zonas térmicas do planeta. Agora, vamos estudar um conceito extremamente importante, principalmente pela história dele, o que ele representa para a nossa cultura, que é o conceito de eclíptica. O que é eclíptica, né? Tradicionalmente, a eclíptica é a trajetória anual aparente do Sol, tá? E por que existe essa trajetória anual aparente do Sol? Por que parece que o Sol percorre uma trajetória ao longo das constelações? Na verdade, isso é uma consequência da translação da Terra, né? A eclíptica é uma questão de ponto de vista. Por quê? Se a Terra está numa determinada posição, ela vai ver o Sol, por exemplo, como plano de fundo numa determinada constelação. Nesse exemplo aí, a constelação de Capricórnio. Alguns meses depois, a Terra vai estar numa outra posição da trajetória dela e, portanto, a constelação que fica como plano de fundo do Sol vai mudar, né? Já seria a constelação de Peixes. Então, devido à trajetória da Terra em torno do Sol, o que parece acontecer é que o Sol percorre as constelações. Essas constelações tradicionalmente são chamadas também de constelações do zodíaco, porque zodíaco significa círculo de animais, e muitas dessas constelações têm nomes de animais, então esse é um nome antigo, mas existe uma diferença. Tradicionalmente as constelações do zodíaco são 12, enquanto as da eclíptica, na verdade, são 13, né? As eclípticas são a constelação de Carneiro, que na verdade é Áries aqui no Brasil, de Touro, Gêmeos, a de Caranguejo, que no Brasil chama Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofiuco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Essa constelação de Ofiuco, ela faz parte da eclíptica, mas ela não faz parte da tradicional constelações do zodíaco que deu origem aos signos aí na astrologia, ok? Vamos ver alguns exemplos dessa eclíptica com a ajuda do software Stellarium, tá? Então aí dia 21 de junho de 2019, com o auxílio do software Stellarium, nós vemos o Sol, nós visualizamos aí a constelação de Touro, né? E nós vemos aí que o Sol está entre a constelação de Touro e a constelação de Gêmeos. Nós vemos também Vênus nessa mesma figura, e nós vemos também Mercúrio e Marte nessa mesma figura. Então, o que é interessante? Se você alinha mentalmente os planetas e o Sol, nós percebemos que eles estão praticamente alinhados. Isso aí é o que a gente chama de eclíptica hoje em dia. Eclíptica, na verdade, é a trajetória da Terra em torno do Sol, que é aproximadamente a mesma trajetória que todos os planetas fazem em torno do Sol. Ou seja, eclíptica é o plano médio do nosso sistema solar. Ok? Um pouco depois, né, em julho, nós já não vemos mais a constelação de Touro, tá? Mas nós vemos que o Sol está na constelação de Gêmeos e se aproxima da constelação de Câncer. Pouco tempo depois, em agosto, dia 10 de agosto, o Sol está entre as constelações de Câncer e a constelação de Leão, ok? Então, quer dizer, a cada dia, se você conseguisse ver as constelações de plano de fundo do Sol, nós veríamos constelações diferentes, como se o Sol percorresse essas constelações. Essa é a ideia de eclíptica que deu origem à ideia de zodíaco, de constelações zodiacais. Beleza? A eclíptica, então, é um plano que corresponde à trajetória aparente anual do Sol, né? Dia a dia, como se o Sol estivesse numa nova posição da eclíptica, e ela faz um ângulo de 23,5 graus com relação ao equador celeste, equador terrestre também.
Então, naquelas datas específicas de solstícios e equinócios, significa que o Sol está em posições diferentes da eclíptica. Por exemplo, dia 21/3, que é o equinócio de março, ou equinócio vernal, o Sol se encontra exatamente em uma das interseções entre a eclíptica e o equador. Esse ponto é chamado de ponto vernal, ou ponto de Áries, ou ponto gama. Por que ponto de Áries? Porque na época dos gregos, aproximadamente, essa data ocorria com o Sol na constelação de Áries. E ponto gama, porque gama é a letra grega que simboliza a constelação de Áries. Em dezembro, dia 21 de dezembro, é a data que o Sol se encontra mais próxima ao Polo Sul, tá? Então, ele vai se encontrar nessa região aí da eclíptica que está ilustrada. Dia 22 de setembro, o Sol se encontra novamente na outra interseção entre Equador e eclíptica, por isso que é outro equinócio, e aí é o ponto gama, ponto ômega ou ponto de Libra, ok? E alguns meses depois, na verdade alguns meses antes, dia 21 de junho, tá? O Sol está mais próximo do Polo Celeste Norte, tá? Por isso que vai ocorrer o verão do hemisfério norte nessa data. Então, particularmente, dia 21/3, né, essa situação aí do ponto vernal, ela vai ser muito importante, porque esse ponto serve como uma referência no céu. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, tudo bem? Então agora nós já estamos aptos para resolver aquela questão do início da aula, tá? Um astrônomo que mora no Rio de Janeiro, na latitude 22 graus, avista o Sol na posição 1, dia 20/11, às 6 horas e 30 da manhã. 3 dias depois, no mesmo horário, em que posição é mais provável que ele observe o Sol? Vamos prestar atenção em alguns detalhes primeiro. O primeiro detalhe é o horário. Por que o horário é importante? Porque nós estamos vendo o Sol nascer. Significa que nós estamos olhando aproximadamente para o leste, ok? Pode não ser, não é exatamente o ponto cardeal leste, porque não é um equinócio nessa data aí, mas nós estamos olhando para o leste. Isso significa que o norte vai estar à nossa esquerda e o sul vai estar à nossa direita, ok? Qual a importância da data ser 20/11? 20/11 é o mês de novembro. Lembre-se que em setembro ocorreu um equinócio. Em dezembro vai ocorrer um solstício. Qual solstício de dezembro? É o solstício de verão do hemisfério sul. Isso vai dizer de que lado o Sol vai nascer nos dias seguintes. Por quê? Entre os meses de setembro e dezembro, o Sol vai nascer cada vez mais ao sul, ok? Então significa que 3 dias depois dessa data, nós já podemos cortar algumas possibilidades, porque a gente já sabe que o Sol vai nascer mais ao sul. Então ele vai nascer nas regiões, nas posições 2 ou 3. E o que é importante de falar que ele está no Rio de Janeiro, na latitude sul? É importante porque se o Sol está indo para o hemisfério sul, ou seja, se o verão do hemisfério sul está se aproximando, significa que os dias no hemisfério sul estão cada vez mais longos, então o Sol nasce mais cedo, tá? Então quer dizer que 3 dias depois dessa data, o Sol vai ter nascido mais cedo, então ele vai estar mais alto no horizonte do que 3 dias antes. Então isso faz com que nós eliminamos a última possibilidade e o Sol vai ser visto aproximadamente na região 3, tá certo? Essa questão é bem importante, ela tem vários conceitos chave que nós vimos nessa aula. Bem, em resumo, nós vimos o movimento de translação da Terra, as datas de solstícios e equinócios, os conceitos de solstícios e equinócios, que são muito importantes. Nós vimos que o Sol não nasce sempre no leste, né? Na verdade, ele não nasce no ponto cardeal leste todos os dias. Nós vimos o conceito de movimento diurno do Sol em diferentes datas, que é o que explica a diferença da duração de dias e noites ao longo do ano. Nós vimos o conceito de eclíptica. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seus comentários, suas sugestões, porque ajuda a melhorar as aulas. Curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também fiquem sabendo. Assine as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um novo vídeo. E se inscreva no canal, porque também ajuda a divulgar bastante. Se você quiser se aprofundar ainda mais em astronomia, acesse a nossa Google Classroom. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Lá você vai ter uma série de listas de exercícios resolvidos sobre esses assuntos que são muito raros de encontrar por aí, ok? Então, pessoal, obrigado e até breve.